Bem, então, puxando aqui o assunto para a questão das avaliações, que sabe, na educação também é um tema bastante controverso. Aliás, basta ver o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Estado, por conta dessa greve nesse ano, com a fragilidade econômica do Estado. Um dos itens que o governo do Estado acabou cedendo na negociação dos professores foi justamente o SAED. O SAED, então, a gente não sabe ainda o que vai surgir aí de avaliação nesse cenário. E a Pilar, também como secretária de Educação Básica, também pegou, quando criaram o IDEB ali, também foi uma discussão. O IDEB, pela primeira vez, teve método por escola, né? Também foi um tema bastante controverso, muito ataque ali a essa ideia. Então, por favor, Isoli, conta um pouco aí como que foi a implementação qual a importância, na sua opinião, da implementação desse sistema de avaliação mais frequente. Explica um pouco para a gente como é que foi e também eu te provoco eu te pergunto como que você está vendo essa aparente ruptura aí desse processo que parecia ser um tripé importante do que vocês planejaram lá na sua gestão. Pô, você apertou pesado. É sacanagem, mas vamos lá. Bom, gente, isso também parece extremamente simples, né? Você precisa medir, que isso é como, acho que foi a Andréia Ramal, que uma vez ela foi no ponto, a avaliação é um exame médico, né? Você está se sentindo mal, se o médico for bom, o que ele pede? Exame, né? Se ele for amador, o que ele faz? Põe antibiótico, tá? Você pode morrer, se a dose for errada, né? Então você pode ficar pior. Então, essas provas, o que são? São exames periódicos. Se eu disse antes que eu preciso ter currículo que garanta que todo mundo seja igual perante a lei, que inclusive divina, né, que é o que todo mundo fala, né? A gente ouve muito isso. Tem um artigo da Veja, do IOSP, dessa semana, recomendo, né? É muito bom, né? Porque ele é duro, mas é muito bom, né? Então, se todos nós queremos as mesmas coisas para esses jovens, nada mais justo que saber se aquilo que a gente quer, se está dando resultado. Não conheço nenhuma outra forma, que não seja essa, de você fazer provas a cada X meses, para saber se aquilo que você planejou para ele está dando certo, né? Ou então você reza, e em ano par, se o resultado for bom, você comemora, se for ruim, você chora, né? Foi simples assim, muito pragmático, tá? Sabendo o que nós queremos, como eu meço até 2014. A cada 2 meses, temperatura de pressão, rigorosamente. Foi simples assim, muito pragmático. Eu já comecei apanhando em 2002, quando em Belo Horizonte nós fizemos o CIMAV, que era feito no Estado, e Belo Horizonte nem participava do SAEB. As provas de amostragem, havia uma rejeição grande, e em 2002 eu assumi a secretaria em junho, e em setembro a gente aplicou o primeiro CIMAV, que era Sistema Mineiro de Avaliação. Quem nos ajudou muito foi o Chico Soares, porque a questão era a seguinte: aplica uma prova para todo mundo, logo, desculpando a presença da imprensa aqui, em carne e osso, mas se você tem um Excel, gente, a coisa mais rápida que você faz é um ranking, né? E aí você faz um ranking sem passar inteligência. Eu sempre disse para o Antônio Góes, que foi o primeiro jornalista, pegou os resultados do Enem, falou: epa, Fediz Luiz Fernando Veríssimo, não é bem assim, né? Esse que aprova, esse que não aprova. A gente pegava o resultado bruto e sai na manchete do jornal: a melhor e a pior escolas de BH estão na mesma regional. Efetivamente, a melhor, num bairro de classe média, que tem a sede do SERPRO, e grande parte dos filhos dos funcionários do SERPRO estudam lá até hoje, e a pior,
3 quilômetros num acampamento de sem teto. E o Chico Soares fez para a gente, então, dividiu toda a rede em nível socioeconômico, colocou as escolas, e para vocês terem uma ideia, nós tínhamos das 200 escolas, 2 em nível socioeconômico 5, umas 40 divididas pelo 4 e pelo 3, e o resto da rede, 150 escolas com nível socioeconômico 1 e 2. E aí a gente começou a trabalhar com a rede, comparando por que aqui, no nível socioeconômico 1, você tem uma escola que consegue, eu vou usar os dados hoje do IDEB, você tem uma escola que consegue um IDEB 4, e ali a 3 quarteirões tem uma escola que o IDEB é 1. O que uma faz que a outra não faz? Então a gente precisou contextualizar, porque senão você fica o resultado pelo resultado. Eu não gosto desse negócio de gestão por resultados. Não existe educação sem resultado. Educação não é só processo. Educação só processo era a escola, gente, tralalá dos anos 60, né? Todo mundo feliz, brincando, se aprender bem, se não aprender bem também, isso acabou, né? As escolas têm que ter resultado de aprendizagem. A gente não pode falar que a escola é só o processo. Agora, o resultado, ele tem que ser medido e tem que ser aproveitado pelo gestor público. Então, com o IDEB, o que a gente fez? 1.242 municípios brasileiros têm o IDEB abaixo da média nacional. Então, nós vamos trabalhar focadamente com eles. Incluímos as capitais, incluímos as redes estaduais, porque dentro da capital você sempre tem, né, o IDH muito baixo e muito alto, e criamos políticas públicas específicas para estes grupos. Então, o IDEB serviu para nos iluminar, para conhecer escolas na periferia de Teresina que tinham o IDEB 4,5, quando a média brasileira era 2,6. E aí fizemos uma pesquisa com o Unicef, para que o Unicef, a pesquisa chama Aprova Brasil, e nós 3 lembramos muito nas nossas conversas desse trabalho, onde o Unicef, com o índice criado pelo INEP, escolas em fragilidade socioeconômica, mas que garantem o aprendizado das crianças. O que elas fizeram? E nós fomos aprendendo e dando visibilidade para essas boas experiências. E aí fomos conhecendo uma série de professores que tinham práticas muito inovadoras. Então, o Prêmio Professores do Brasil, nós fizemos 9 ou 10 edições até o ano passado, esse ano não teve mais, mas era um prêmio para buscar esse professor que inova. Então, eu sou super de acordo com a avaliação, acho que a gente tem que fazer, tem que mostrar para a escola que a avaliação do sistema não é a avaliação do aluno, porque muitas vezes a gente faz tantas avaliações e temos que tomar cuidado com isso também. Uma vez a Cláudia Coxinha aqui no Rio me disse, Pilar, novembro as crianças vão fazer, parece que 3 ou 4 provas. Então a gente até começou a repensar isso, porque senão é medida demais e ações de menos. Mas que é necessário ter essa medida externa haverá sempre uma resistência do sindicato. E a gente briga, eu cheguei a ter manifestação na porta da minha casa, com carro de som daqueles de aniversário. Sabe aquele que você quer matar o amigo que te encomendou? Às 6 da manhã, era o sindicato, tocando Vai Trabalhar Vagabunda, acordando a vizinhança inteira. Super triste, o objetivo era me constranger. Entraram com processo na justiça de assédio moral, porque nós proibimos, eu e o prefeito, que se dispensasse aluno na sexta-feira à tarde, porque senão está descumprindo a LDB. E aí o juiz falou, não, fazer as pessoas trabalharem o que foi combinado não é assédio moral, né? É cumprir a lei. Mas foi um embate. Então, eu não acredito que a gente consiga fazer essas mudanças sem um embate com os sindicatos. O sindicato está lá para defender a corporação, eu aprendi isso já tarde.
não vamos discutir pedagogia, não vamos discutir porque eles não querem. E a grande maioria dos professores topa esse debate. E a gente tem ainda que descobrir caminhos diferentes para discutir salário com o sindicato, mas discutir ações e inovações pedagógicas com esse grupo de professores. Então, defendo as avaliações, acho que elas têm que ocorrer, acho que a gente tem que fazer um acordo nacional, porque tem Saerj, Saerjão, Saerjinho, Prova Brasil, Provinha Brasil não vai ter mais, uma pena, mas você tem uma série de avaliações e as escolas se apoderam muito pouco. Chegamos a tentar um cartaz, que era um cartaz quase ABC, assim, para colorir, na época do Reinaldo Fernandes, para que cada escola recebesse um cartaz, onde ela estava, onde o Brasil estava, porque se a escola não se sensibiliza com o resultado, né, ele tem pouco impacto no cotidiano e na garantia da aprendizagem. No caso do Rio, como é que vocês veem essa questão a medida, né? Aqui é uma concordância da importância da avaliação, mas a depender do número de testes que são aplicados, é uma crítica recorrente também de educadores, de que às vezes você gasta muito tempo, quando ela está falando com teste, ainda tem outras questões também, que às vezes você está tão preocupado com o resultado que você vai ensinar só para o teste, então tem várias questões aí também que é uma questão de medida e de uso, né? Assim, para que avaliar, essas avaliações custam caro e qual o resultado? No caso do Rio de Janeiro, o que vocês planejaram ali era que era necessário mesmo ter sempre uma avaliação bimestral, mas já estava no plano de vocês talvez diminuir um pouco mais à frente? Como é que é? Bom, desde o começo que nós sabíamos que teríamos mais avaliações no começo, porque vínhamos de uma doença grave, que com o tempo você iria aumentando, né? Então, não vou te dizer se o ótimo é uma avaliação na largada e uma quando acaba. Então, isso varia muito de cada rede, tá? Agora, então não vou fugir da outra pergunta que você fez, né? Porque tem um troço que eu aprendi também, chamado controle social, que é o que nós deveríamos fazer, né? Então, a gente também tem que fazer uma autocrítica, porque nós não fazemos, né? Que controle é esse? Se tinha alguma coisa que estava dando certo, se tinha alguma coisa que a teoria prova, né, que precisa fazer, se tem algo que mesmo quem não pense igual tem certas coisas que bate igualzinho, por que precisa acabar? Então, esse é o tal controle, que aí entra família, mídia, aluno, pai, entra todo mundo. Essa guerra, a gente só ganha junto, porque tem tanto interesse escuso que se não enfrentá-los de frente, a gente sofre igualzinho. Não é por acaso, né, que você fica 1 ano, 2, 3, quando fica 4, sabe? É porque é uma luta dura, difícil, dói muito, né? Agora, se não for assim, você não ganha essa guerra, tá? E é uma guerra onde morre muita gente. São vidas, milhares que se perdem, né? Então, nós começamos com 4 e tínhamos como meta, se o resultado viesse, você dá uma alongada, como nós tínhamos como meta, que as cidades também fizessem. Porque se cada cidade faz a sua, quando esse aluno chegar para a nossa rede, você já sabe que o jovenzinho precisa. Então, nós ficamos 4 anos, né? Foi no 3º ano que conseguimos 60 cidades. Começou bem com a Cláudia, questões óbvias, a gente pensava muito próximo, né? Mas ali foi a fórceps, e chama prefeito, e chama secretário, você chamava um, na outra semana já era outro. Muitos não sabiam o que era IDEB, gente. Seu secretário, o senhor sabia que o IDEB seu, ele está assim? IDEB? O senhor não sabe o que é?
Ele falou, isso é aquele negócio do MEC, né? Uma nota, né? Eu falei, mas o senhor sabe onde o calo aperta, qual alavanca, né? Que o senhor está pior? A alavanca, né? Não ligava Lé com CRE. Então, pode ser menos, pode, se você tiver como a Coreia, quando nós fomos, tem gente aqui que foi lá ver, são 30 avaliações por ano, que ninguém morre. Será que são... eu sei. Mas precisa ser 30? Talvez não, porque morre gente. Mas pode ser 10? Pode ser 4? Pode ser 3? Né? Qual é o ponto ótimo? Né? Eu não vou dar revista para vocês, não. Tem outro tema polêmico aqui. Você vai daqui a comentar aqui sobre... Eu não gosto da Coreia. Eu ando mais apaixonado com a Finlândia, apesar daquele tamanzinho. Mas tem um vídeo do Michael Moore, um documentário último dele, que chama Onde Nós Vamos Invadir o Próximo. Tem 10 minutos sobre a Finlândia, que até esclarece para mim por que a gente não tem falado tanto de Finlândia agora. Porque a Finlândia está dando uma virada sensacional, vale a pena procurar no YouTube, quem ainda não assistiu. Michael Moore, Finlândia, vem com legenda de Portugal, que é mais divertido, chama Os Miúdos, e eu acho melhor, porque a discussão da Coreia do Sul, ela é muito, muito afastada da gente, né? E tem essa questão dessa avaliação, que é uma avaliação opressiva, né? E não uma avaliação formativa. Mas acho que tem que avaliar, viu? Nisso nós concordamos.